Fudeu. Ah, merda. As crianças são o futuro e com bomba atômica nós não temos futuro. Mano, você tá inventando a parada. Fala aí, galera, eu sou o Gabriel Fonseca. Eu sou o Luiz Henrique Kopezinski. E esse é mais um SMJ. E nesse episódio a gente vai falar sobre as principais cagadas que os Estados Unidos já fizeram ao longo da sua história. Pois é, galera, com um PIB de mais de 19 trilhões, concentrando 1/4 da riqueza do mundo, os Estados Unidos se consolidou como a maior potência mundial, exercendo também influência cultural no mundo todo, mas esse papel não veio de graça. Ao longo da história deles, essas cagadas que a gente falou foram muitas, tanto que a gente teve dificuldade em filtrar uma lista só de 3 para deixar esse vídeo bem curtinho. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. Pessoal, esses vídeos dão trabalho, a gente gosta de fazer por vocês, entendeu? Então se vocês puderem se inscrever, já é uma ajuda bastante que vocês dão pra gente. Pois é, galera, se você nunca veio, seja bem-vindo, se inscreva que você com certeza vai gostar do conteúdo. Se você já é inscrito, bem-vindo mais uma vez. Ajude a gente a divulgar se você acha que a gente precisa de mais divulgação para seus amigos, para sua família. Não esquece de esmagar o like aí, dar aquele likezão pra gente, e é isso. E a primeira cagada da nossa lista foi a Guerra do Vietnã, que foi travada entre 1946 e 1954. O objetivo era os Estados Unidos apoiar o Vietnã do Sul, que era capitalista, contra o Vietnã do Norte, que era formado pelo exército dos Vietcongs, comunistas. Essa guerra foi um dos piores fracassos militares da história da humanidade, onde um pequeno país agrário derrotou uma das maiores potências militares da história, custando mais de 128 bilhões de dólares e a vida de 58 mil soldados americanos. Pois é, eles acharam que ia ser moleza, né? Aquele paísinho subdesenvolvido, cheio de comedor de arroz, eles acharam que ia ser tipo o Goku lutando contra o Kuririn, tá ligado? Mas mal sabiam eles que os Vietcongs eram ninjas, e os americanos tomaram uma bela de uma lavada. E olha que os americanos ficaram desesperados e jogaram sujo. Ao longo da guerra eles utilizaram várias armas como o napalm e o gás laranja, que desflorestava as matas locais e causam deformidades que afetam o Vietnã até os dias de hoje. Lembrando que essas deformidades que eu falei são deformidades em seres humanos. Devido ao estresse pós-traumático da guerra, muitos soldados americanos acabaram ficando viciados em heroína. Galera, vocês imaginam, a guerra deve ser um negócio horrível, tu vê um bando de gente morrendo, uma porrada de amigo seu, os caras precisavam de uma fuga. Mas vocês devem estar se perguntando, por que heroína? Bom, a heroína é um subproduto da folha da papoula, que é uma planta de plantação local na região do Sudeste Asiático. Então as tropas americanas e as tropas de Vietcong tinham fácil acesso a essa droga. Pois é, galera, mais de 20% dos veteranos americanos voltaram com esse vício. E é claro que essa demanda não ia ficar desatendida. O criminoso Frank Lucas, retratado no filme O Gangster por Denzel Washington, utilizou a própria logística da guerra americana e inverteu ela para trazer toda essa heroína do Sudeste Asiático para os Estados Unidos e ajudar a viciar gerações de americanos. Por sinal do caralho o filme, galera, assistam. Bom, resumindo a guerra toda para os americanos, eles mataram mais de 3 milhões de vietnamitas, mataram gente pra cacete, morreu soldado americano pra cacete também, voltaram com um país viciado em heroína. Eles causaram também no país a chamada Síndrome Pós-Vietnã, que foi uma espécie de trauma da guerra que dividiu a opinião pública e afeta contraculturalmente e culturalmente os Estados Unidos até hoje. Nosso próximo tópico é a formação do Estado americano, a expansão americana, que se deu principalmente com a expansão para o oeste, com a guerra contra as diferentes tribos indígenas, e com a expansão para o sul, com a guerra contra o México. Pois é, galera, é claro que se a gente for ver de uma perspectiva americana, isso foi um ponto positivo. Porque os Estados Unidos saíram dessas guerras com um dos maiores territórios nacionais do planeta, mas isso custou caro para os vizinhos. Motivados pela corrida do ouro e pelo Destino Manifesto, que é o conceito de que Deus escolheu o povo americano para governar aquelas terras, os americanos promoveram verdadeiros massacres indígenas em diferentes guerras e dominaram aos poucos os seus territórios. Pois é, galera, antes dessas guerras começarem, estimavam-se que existiam mais ou menos uns 25 milhões de indígenas na América do Norte. E depois da guerra sobraram uns 2 milhões, menos de 10% do total. Isso se constituiu como o genocídio mais prolongado da história. Já na Guerra México-Americana, os Estados Unidos dominaram até 40% do território mexicano. E que são estados hoje em dia como Novo México, Califórnia, Nevada, Texas, Utah, partes da Arizona, Colorado, Wyoming. Assim, grande parte do território americano de hoje em dia era território mexicano. Na real isso aconteceu por causa de uma grande burrice do México. Porque os mexicanos eles convidaram os americanos a emigrar ao que era hoje o Texas. Mano, essa é uma coisa que tu não faz, tá ligado? Você não convida os Estados Unidos pro seu território. É tipo assim, é tipo você convidar o Thanos pra tomar conta das crianças, sabe? A primeira briga de controle da TV, acabou.
O que aconteceu é que o México aboliu a escravidão antes dos Estados Unidos. Pois é, você ouviu bem. Os chicanos aboliram a escravidão antes da Terra da Liberdade. E aí isso não bateu bem com os imigrantes escravocratas e grandes latifundiários americanos que estavam se mudando para o México. E eles começaram um movimento para a independência do Texas, para formar um país próprio. E não satisfeitos, eles continuaram expandindo e tomaram outros territórios mexicanos. Faz todo sentido, né? É tipo um amigo seu convida você gentilmente para dormir no sofá dele, você não tá se sentindo muito confortável ali, você tira ele do quarto dele, dorme na cama dele, e já que você tá ali, por que não comer a mulher dele também? Esses mexicanos, né? Nem para mostrar hospitalidade. Mexicano filho da puta, né? E se for parar pra pensar, cara, os territórios que foram dominados são os que mais sofrem, né, com a imigração mexicana. Agora vocês já sabem a quem culpar, né, Estados Unidos? Vocês mesmos. E por último, nós vamos falar da Guerra do Iraque. É uma guerra que já começou meio errada. Os Estados Unidos, desafiando o Conselho de Segurança da ONU, invadiram o país para procurar armas químicas que não existiam. Meia bondade sua, né? É óbvio que eles estavam atrás de petróleo, mas se você for considerar o custo da guerra, mais ou menos 1,7 trilhão de dólares, acho que esse custo de petróleo saiu meio caro, hein? Esse custo também saiu caro em vidas. Foram mais de 5 mil vidas americanas e entre 170 a 500 mil vidas iraquianas. O custo pós-guerra para os Estados Unidos também foi bastante alto. Quase 30 mil soldados voltaram com um transtorno de estresse pós-traumático. Em 2002, um estudo foi feito e se chegou à conclusão que mais soldados morreram por suicídio do que na guerra em mortes, e incluindo nessas mortes também as causas acidentais. Ou seja, mais soldados voltaram para casa e se suicidaram do que morreram na guerra, inclusive por acidentes. Outro objetivo americano que fracassou foi a instauração de uma democracia funcional. Porque com o vácuo de poder deixado pela saída do Saddam Hussein, vários grupos começaram a uma luta interna pelo poder do Iraque, que culminou com a criação do maior inimigo do mundo, o Estado Islâmico, que no seu auge dominou quase metade do Iraque e partes da Síria. Esse é um problema muito grande, né? Porque eles não têm só um território ou só uma base. Por exemplo, a Al-Qaeda na época, né? Você sabia ali o Afeganistão e tal. O que deixa eles mais difíceis de serem encontrados. E o problema não é só esse. O problema é que o inimigo do Estado Islâmico não é só os Estados Unidos ou só os sunitas. Os inimigos deles são todos que não têm ideologia deles. O que faz com que todo mundo do mundo, basicamente, seja inimigo deles. Obrigado, Estados Unidos. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like, se inscrever se vocês não estão inscritos. Deixem seus comentários aí se vocês acham que poderiam ter outras merdas diferentes, se vocês querem ver sobre outros assuntos. De repente, se tiver bastante like, a gente pode fazer sobre mais merdas que os Estados Unidos fez. Ou que outros países fizeram também. Ou que os Estados Unidos fez em outra situação. Tipo, a gente pode fazer as merdas que os Estados Unidos fizeram em Cuba, que é uma porrada. Ou em 1954 também. Ou a gente pode fazer as merdas que os Estados Unidos fizeram na América Latina. Ou no Sudeste Asiático. Ou as merdas que os Estados Unidos fizeram na Guerra Fria. Ou na África. Ou na Ásia. Ou na Oceania. Ou dentro deles mesmos, no próprio território.